presença é o meu lugar, nada vai me separar do teu amor. Aleluia. Pastor Rogério, vem cá. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Fale assim: Deus é bom. Deus é bom. Fale: Deus é bom. Deus é bom. Agora você fala bem alto para o inferno ouvir, vai. Deus é bom. Amém. O nosso Deus é maravilhoso. Podem sentar, queridos. Aleluia. Pastor Rogério ontem já esteve aqui, quebrou tudo ontem. E assim, Deus não usou ele só para quebrar tudo, usou ele para quebrar a gente também, né? Então a gente está um pouco quebrado. Mas graças a Deus, pelo homem de Deus que o Rogério é, e pela palavra profética e reveladora que Deus coloca no coração dele. Estamos no mês da família, ele vai ministrar agora pela manhã uma palavra para a família, e à noite ele vai falar uma outra palavra. Nós temos que sugar o que Deus tem colocado no coração desse homem, né? Entendeu? Ele tem que sair daqui mais magro e mais baixo, tanto a gente sugar ele, entendeu? Principalmente aqui, né? Nesse acúmulo de energia, entendeu? Olha, eu não tenho. Amém, amados? Pela barriga grande ou porque... Amém, glória a Deus. Estenda sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Pai, a gente fica até constrangido, porque apesar de nós, o Senhor é maravilhoso e tem sido maravilhoso e feito coisas maravilhosas. Agora use o teu filho com graça, como o Senhor sempre faz. Parece ser repetitivo o que a gente fala, mas a gente sabe que o Senhor usa o Rogério com graça e com sabedoria. Continue a usá-lo, Senhor, e nessa manhã seja uma manhã de revelação, de despertamento, que vai gerar e que gere mesmo transformação, mudança de mente, uma grande metanoia, mas também mudança de coração, de disposição. Nós somos famílias do Senhor. Essa é uma igreja família, e o Senhor é o Deus da família. Ministre, Pai, para cada família, em cada família aqui, e que o teu filho seja a boca profeta do Senhor, para falar ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, amados. Amém. Tudo bem com vocês? Vamos para Gênesis capítulo 12. Eu gosto muito de falar para famílias. A gente trabalha com isso também, né? Tanto na teologia quanto na questão da psicanálise. A gente tem trabalhado muito com isso. Vamos lá. Então o Senhor disse a Abrão, coisa chique: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então Abrão partiu, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou Sarai, a sua mulher, e o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Ali, o Senhor apareceu a Abrão e disse: darei essa terra à sua descendência. Então Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Também nesse lugar construiu um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão partiu e seguiu em direção ao Neguebe. Houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para viver ali algum tempo, pois a fome era
severa. Vamos até aí. Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra e eu clamo ao Senhor que continue falando ao nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Queridos, veja bem, família sempre foi e sempre será um projeto de Deus. Desde o início, desde lá do Éden, Deus já deixa muito claro, através do local que Ele coloca a primeira família, que isso estava no coração de Deus. E é interessante a gente pensar algumas coisas, porque Abraão é o homem que Deus escolhe para, através dele, começar um povo específico, um povo escolhido. E é evidente que ele não faria isso sem uma família envolvida. Fato é que Abraão, conhecido como pai da fé, por acreditar de forma tão fantástica naquilo que Deus havia dito, e a vida de Abraão é assim, ele consegue sair sem uma direção específica, ele consegue acreditar que Deus iria ressuscitar Isaque, mesmo não tendo nenhum registro de ressurreição. Abraão tem fé para enfrentar exércitos e conseguir vencer. Abraão tem fé para resgatar Ló. E é maravilhoso tudo isso. É maravilhoso a vida de Abraão. Realmente ele é o pai da fé também por essas questões. Mas isso também não isentou Abraão, e a Bíblia é maravilhosa por isso. Porque ela não isenta os seus homens, os homens que relatam ali, de alguns percalços que eles encontram no meio do caminho. A primeira coisa que eu quero falar para você é que você precisa entender, compreender, agir, pensar, se comprometer com a ideia de que a sua família é uma promessa e um projeto de Deus para você. Irmãos, eu nunca vi, eu tenho quase 40 anos aí de caminhada, eu nunca vi um tempo em que família fosse tão atacada como a gente está vivendo nesse momento. É absurdo as coisas que estão acontecendo, as coisas que estão sendo faladas, é absurdo os pensamentos, a série de coisas que tem acontecido, mas fato é que nós, como povo de Deus, como escolhidos de Deus, como chamados de Deus, como aqueles que temem a Deus e que permanecem com a fé ainda direcionada a esse Deus, nós precisamos nos portar e entender que há um projeto de Deus para minha casa e para a sua casa. Há um projeto de Deus para minha família e para a sua família. E que esse projeto, irmãos, aconteça o que acontecer, essa promessa de Deus vai se cumprir na minha casa, vai se cumprir na sua casa. Deus vai abençoar a nossa família. Aquilo que a palavra de Deus foi lançada na minha vida, na minha casa, na sua família, na sua casa, que essa palavra de Deus, essa promessa de Deus, ela vai se cumprir mais cedo ou mais tarde, essa palavra vai cumprir. Amém ou não amém? Se nós perdermos isso de vista, irmãos, nós vamos acabar fazendo um pouco e entrando um pouco pelo que Abraão fez. Vamos lá. Deus havia feito a promessa para Abraão e era um sonho de Abraão. Se você pega a história de Abraão, há um sonho, um desejo no coração de Abraão pela paternidade. E Deus fala com ele para ele sair, ele não tinha filho, e Abraão entende que Abraão significa pai exaltado. E eu fico imaginando Abraão andando pelas ruas de Ur, lá dos caldeus, ou mesmo em Harã, onde ele estava, e alguém chamando assim: ó pai exaltado, que não tem filho. Ó pai exaltado, que não tem filho. Imagina isso na cabeça de Abraão. Até porque os nomes naquela época eram dados na perspectiva de que alguma coisa ia acontecer em cima desse nome. E Abraão acaba desenvolvendo isso e está tudo bem. E perceba que Deus escolhe alguém que tem um sonho da paternidade para começar um povo específico, o povo da promessa. Então, quando Deus faz essa promessa, Abraão sai, ele para em Harã com o pai dele morre em Harã, e de Harã ele começa a partir em direção àquilo que Deus tem específico para ele. Só que, como nós lemos, chega um momento em que há fome na terra onde Abraão chega. Veja bem, há uma promessa. Ele está seguindo uma direção. Mas o lugar que ele chega tem fome. E aí o que acontece? Abraão é tentado, como nós também somos tentados, que quando a gente enfrenta alguma dificuldade, alguma adversidade, seja ela qual for, no caso de Abraão foi a fome,
mas isso pode ser alguma doença, alguma coisa que aconteça, alguma circunstância que foge um pouco do nosso controle, nós somos tentados a começar a tomar decisões humanas para questões espirituais. Fala comigo assim: eu não posso dar uma solução humana para questões espirituais. Havia fome na terra. E Abraão, o que ele faz? Isso é normal, irmãos, a gente também faria isso, né? O que ele pensa? Olha, eu vou para onde? Para o Egito, porque lá tinha ainda abundância. Na terra que ele estava passando, que Deus havia falado com ele, havia fome. Então, às vezes, irmãos, nós precisamos entender, e nós precisamos pensar, que a nossa família tem um pastor. O Senhor é o nosso pastor. Não é isso que o Salmo fala? E às vezes o pastor pode conduzir as ovelhas por um caminho que para a ovelha é muito complicado, que é difícil. Muitas vezes o pastor, ele saía com as ovelhas e ele passava para chegar com a ovelha até um lugar de águas tranquilas, de águas mansas, para chegar com a ovelha até um lugar de pasto verde, ele tinha que passar em ribanceiras, em lugares perigosos. E quando ele passava com isso, geralmente as ovelhas ficavam com medo. Sabe o que o pastor fazia? Ele começava a chamar a ovelha uma por nome. Ele começava a conversar com as ovelhas, para que, durante aquele período complicado, aquele lugar perigoso que ela estava passando, ela pudesse se acalmar ao ouvir a voz do pastor. Percebe isso? Percebe isso? Muitas vezes o pastor até cantava para as ovelhas, para que elas, ao ouvirem a voz do pastor, elas pudessem ficar calmas e ter segurança de que o pastor, mesmo estando passando em um lugar difícil, uma circunstância difícil, esse pastor iria levar essa ovelha até as águas tranquilas, até os pastos verdejantes. E eu ministro sobre a sua vida nesta manhã, sobre a sua família. O pastor vai conduzir a sua família até as águas tranquilas, até os campos verdejantes, até os pastos verdejantes. Em nome de Jesus, a fome, seja ela física, espiritual, não vai eliminar, não vai acabar com o plano de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? O que Abraão faz? Ele pensa, olha, aqui há fome, então não é aqui. E ele vai para o Egito. E ele indo para o Egito, irmãos, aí tem um problema sério, porque como nós lemos, o texto diz que Abraão foi para o Egito para permanecer lá. Abraão foi para o Egito para habitar no Egito. Ora, não foi essa a direção que Deus deu. Não é isso que Deus tinha falado. Não era esse lugar que Deus queria para essa família. Era uma solução humana para uma questão espiritual. Abraão, ao tentar salvar a sua família, ao tentar resolver um problema sério, grave, ele vai para o Egito e ele vai permanecer no Egito, ele quer morar no Egito. E aí tem algumas coisas que são interessantes, porque é no Egito, e você vai ver o texto, a Bíblia diz que Abraão ganha presentes no Egito, ovelhas, animais, servos e servas. E nessa de ganhar animais, servos e servas, quem que ele ganha também? Agar, que depois vai dar um BO na família de Abraão, vai dar um problema na família de Abraão, terrível. Só que Deus, como é poderoso, o que ele faz? Ele acaba abençoando Abraão ainda, por causa do plano que ele tem na vida de Abraão. A família de Abraão é abençoada. O que eu quero dizer para você nesse momento? Talvez a sua família tenha perdido a rota, ou você tenha perdido a rota da família em algum momento, em alguma circunstância, alguma coisa que tirou a sua família da rota que Deus queria, por causa de alguma coisa que aconteceu. É natural que às vezes a gente tente dar uma solução humana, e é coisa nossa, irmãos, nós somos treinados para resolver problemas, então tem um problema, resolve. Eu falo isso com meus filhos são adolescentes agora, está entrando na adolescência agora, e eles dizem, pai, olha, está acontecendo isso e tal, não sei o que tem, papai. Eu falo com eles aqui, falo uma coisa para você,
Problema existe para quê, filhão? É para resolver, pai. Então resolve. É para resolver. Muitas vezes, irmãos, o que nos leva para esse lugar e tomar essa atitude humana é porque existem coisas dentro da gente e a gente acaba não sendo firme como a gente poderia ser, irmãos. Às vezes a gente passou tanta coisa lá atrás. Você sabe uma bobagem que os pais fazem? Uma bobagem que os pais fazem? Ai, eu passei por tanta coisa lá atrás, eu não quero que o meu filho passe por isso. Oxi! Eu já ia falar marmota, né? Mas vocês nem sabem o que é marmota, né? Marmota é coisa de mineiro, tá, irmãos? A gente faz isso, eu sei que a intenção é boa de preservar, mas foi exatamente as dificuldades que você enfrentou e que venceu que fez você ser quem você é. O pessoal outro dia, o pessoal falou comigo. Falou, já você é duro. Não sou duro, não. Eu estou treinando os meus filhos para a vida. Estou treinando os meus filhos para a vida. Eles tomaram uma recuperação lá. Os dois. Tomou recuperação. Aí minha esposa falou comigo, amor, os meninos tomaram recuperação. Eu falei, tá bom. E aí, gente, fala um negócio para você, colégio é caro, né não? Sangue de Jesus. Não sei se aqui é caro, mas lá é caro demais. Aí eu falei com os meninos, falei assim, vem cá, vocês dois, senta aqui. Vocês não têm que fazer mais nada na vida. É só estudar, comer e dormir. Ainda tomou recuperação? Aqui, aí a recuperação tem que pagar. Eu nem sabia disso, na minha época a gente tem que pagar. Você paga a mensalidade, se o menino paga a mensalidade, você tem que pagar. Aí eu falei com eles, falei assim, não, vem cá, eu gasto mais de R$2.000 por mês com a escola de vocês, eu ainda vou ter que pagar a recuperação? Não vou não, vocês vão pagar a recuperação. Oi, pai, mas não vão pagar com que dinheiro? Eu falei, não sei, com o meu é que não é. Ô pai, nós estamos apertados. Apertado com o quê? Eu que estou apertado. Aí sabe o que eles fizeram? Olha a cabeça desses meninos. Tá? Irmãos, os meninos são espertos. Eles fizeram a recuperação, aí eu paguei. Eu falei assim, depois vocês vão ter que me pagar. E eu cobro, viu, irmão? Eu cobro. Cobro. Pastor, nossa, pastor, mas você está cobrando seu filho? Cobro. Porque eu tenho que ensinar ele que o homem paga a dívida, que quem é responsável paga a dívida, que mulher paga a dívida, pessoas de Deus não ficam devendo. E eu cobrei mesmo. Falei, vocês estão me devendo, cadê meu dinheiro? Dá? Não, pai, a gente não ganhou ainda não, então vai trabalhar. Aí sabe o que eles fizeram? Ô pai, no aniversário da gente, o senhor dá a gente R$100, não dá para o senhor descontar, não, pai, nós não? Eu desconto, não tem problema não, mas eu não vou deixar não. Então a gente fica nesse negócio, irmãos, de não querer deixar que os meninos passem aquilo que a gente passou, mas eles precisam aprender. E nisso, muitas vezes, a gente acaba perdendo essa rota. Por quê? Porque sai daquilo, irmãos. Olha, dificuldade, todo mundo passa. Os pais ficam cheios dos negocinhos, está cheio de coisa no coração, cheio de ferida, aí não quer que os meninos... Irmão, não vem com essa não. Não vem com essa não. Abraão levou o negócio para o Egito e já queria morar lá. E Deus falou, não é para morar aí. Aí já ia falar marmota de novo. Não é para morar aí não, Abraão. Talvez a sua família está num curso que não é o curso que Deus planejou para a sua família, para a sua casa. Talvez tenha alguém lá na sua casa que você sabe muito bem que esse não é o plano de Deus para a vida dessa pessoa. Esse não é o curso de Deus para essa pessoa. E é preciso, irmãos, tomar algumas atitudes. É preciso voltar um pouco dentro daquilo que Deus preparou para cada um de nós e voltar ao plano, lembrar-se da promessa. Qual era a palavra de Deus para a sua casa quando você se casou, quando você começou a conhecer o Senhor, quando você tinha as expectativas, os sonhos? Qual a palavra que regia a sua casa?
Qual a palavra que regia a sua casa? Você sabe o que eu falo, irmãos? Direto nas minhas orações eu falo com Deus. Eu falo, Senhor, o Senhor não me deu filho para ir para o inferno. Quando eu me casei, irmãos, que nós começamos a orar por filhos, eu falei, Deus, se for para o Senhor me dar filhos, para os meus filhos irem para o inferno, não me dê filhos, porque os meus filhos, se vierem, serão consagrados ao Senhor, entregues ao Senhor, homens e mulheres de Deus. E eu não aceito o contrário, irmãos. Irmãos, vou falar uma coisa com você. Deus não te deu filho, não te deu esposa, não te deu esposo, não te deu parente, para esses parentes irem para o inferno. Você não pode aceitar isso. Não pode, irmãos, a gente não pode aceitar essas coisas. O outro está lá todo arrebentado, está lá. Irmãos, eu via meu pai, eu com 14, 13 anos, eu ia buscar meu pai caído no meio da rua, bêbado, no meio da enxurrada, e eu tentando levantar aquele homem grandão, fortão, era menino, pequeno, tinha convertido, e eu falava, não, meu pai um dia vai converter, a minha mãe um dia vai converter. Irmãos, morreram salvos, morreram mais crentes do que eu. A última coisa que meu pai me pediu para fazer com 75 anos foi, Rogério, escreve os textos aí de evangelismo para mim, para eu poder sair para evangelizar. Um homem que vivia, irmãos, caído no meio da rua, bêbado. Não desista da promessa de Deus para sua casa. Não desista da promessa de Deus para sua família. Não desista da palavra que foi liberada sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Acredite, levante-se e volte para a rota de Deus para sua casa. Em nome de Jesus, irmãos. Deus é poderoso para transformar. Irmãos, Abraão levou a família dele para o Egito, a família ficou em perigo. Faraó estava doido com a mulher de Abraão. A família ficou em perigo. E se a família está em perigo, o plano que Deus estabeleceu está em perigo. Aspas nesse perigo, porque Deus está sempre no controle, tá? Estou falando do lado humano. O que Deus tem que fazer? Deus tem que fazer uma intervenção. Talvez Abraão não fosse capaz nessa hora, não tivesse força para fazer. Mas sabe o que aconteceu? O próprio Deus faz uma intervenção direta do céu. Por quando Abraão não estava dando conta, o próprio Deus faz a intervenção e mexe com o Faraó, por causa do plano dele, por causa da palavra que foi liberada, por causa da promessa que foi liberada. Talvez você esteja aqui nessa manhã, e a sua família talvez está em perigo. Talvez tenha alguém lá que você ama, e você está vendo que está caminhando para um lugar distante da promessa de Deus, daquilo que Deus liberou para a sua casa, daquilo que Deus liberou para a sua vida. E talvez você não tenha forças para agir, mas Deus é poderoso para fazer uma intervenção lá na sua casa, lá no coração dessa pessoa, lá na vida dessa pessoa. Deus é poderoso para transformar, irmãos. Eu ainda creio num Deus que salva, num Deus que cura, num Deus que transforma, num Deus que liberta, num Deus que quebra cadeia, num Deus que quebra barreira. Eu acredito num Deus que faz milagre. Eu acredito num Deus que levanta aquele que está caído. Eu acredito em Deus, irmão. Eu acredito, irmãos. Eu já andei tempo demais com esse Deus, irmãos, para entender que não há impossível para esse Deus. Não há impossível para esse Deus. Entende essas coisas? Deus faz a intervenção. E aí Abraão, ele tem que voltar. Olha para você ver, irmãos, o que eu vou dizer para você. Abraão não tinha forças para mudar a realidade. Abraão não tinha capacidade para mudar aquela realidade. O que Deus faz? Deus vem e entra na história, muda a história. E aí Abraão, que tinha colocado essa família dele em perigo por causa de uma reação humana, por causa de uma atitude humana, correndo da fome, ele foi para morar no Egito, e Deus não queria isso. Ele não tem forças para sair dessa situação. Deus faz a intervenção, e quando Abraão sai do Egito, ele está ainda mais rico do que ele já era. Você está entendendo isso, irmãos? Abraão errou, ele vacilou, ele tomou uma atitude humana para resolver uma crise que era espiritual. Ele coloca a família dele em risco, ele não tem forças para resolver essa questão. O próprio Deus, por causa do plano, entra na história,
faz uma intervenção, abençoa Abraão para sair daquela situação que ele mesmo se colocou, e Abraão sai melhor do que ele tinha entrado. A sua família vai ser melhor ainda do que você imaginou, em nome de Jesus. A sua casa vai ser mais próspera do que você imaginou, em nome de Jesus. Os seus filhos vão ser mais abençoados do que você planejou, em nome de Jesus. A sua família vai ser mais santa do que você imaginou e planeja, em nome de Jesus. Irmãos, nós cremos num Deus, irmão. Deus não esqueceu da sua casa, da sua família. Deus não te abandonou. Deus não te deixou, irmão. Irmãos, quantas vezes eu já vi orações serem respondidas anos depois. Aí tem gente que desanima, não vou orar mais não, porque não tá funcionando. Não. Irmãos, eu fico doidinho, tá? Eu sou meio atrapalhado, irmãos. Vocês não esquentam a cabeça comigo, não. Que eu sou meio... Eu fico doido, irmão, com esses negócios. Sabe por quê? Eu já vi esse Deus operar. Eu vi na minha casa, eu vi na minha vida. Eu vi esse Deus operar, irmão. É só a gente entender e seguir aquilo que a palavra está direcionando, aquilo que a palavra está fazendo. Pastor, precisa de muito. Não, não precisa de muita gente, não. Sabe o que precisa? Precisa de um. Precisa de um. Entende? Um que escute e que fala, não, tem uma promessa. Tem uma palavra. E eu vou acreditar nessa promessa. Eu vou acreditar nessa palavra. Eu vou ser aquele que vai crer diferente da circunstância. Irmãos, hoje falam tanta coisa, né? Tem tanta coisa envolvida, tem tanto negócio envolvido. É tanta pedrada, é tanta... Mas olha, irmãos, você já parou para pensar? Veja bem, você já parou para pensar que mesmo com esse negócio todo que acontece, o povo continua casando? É ou não é? Em família não é de Deus, não. É de família. Então não casa não, miserento. Mas quer casar. Os meninos continuam nascendo. E tem que nascer mesmo, porque eu gosto de apresentar a menina, irmão. Tem que nascer, eu vou ministrar, vocês, cada mulher aqui ter 15 filhos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vem cá, varão. Vem cá. Vem cá que eu vou orar por você, vem cá, para ter mais 14. Eita glória. Em nome de Jesus. Meu Deus. Menino é bênção, irmão. Menino é bênção. Irmão, age dia da promessa, irmão. Tem que ter irmãos, a nossa família tem que ser uma família mais alegre, tem que ser mais feliz da vida. Entende? Tem que ser, olha, é coisa de Deus, irmão. Deus te deu uma família. É um presente de Deus, irmão. Pastor, o senhor não conhece aquela jararaca que eu casei? Você que escolheu, marmota. Chupa essa manga agora. O problema é seu. Pastor, meu marido é terrível. O problema é seu. Agora você casou. Agora, sabe o que você faz? Vou te falar o que você faz. Nós temos que fazer aquilo que Abraão fez, que eu vou falar com vocês daqui a pouquinho. Mas, irmãos, olha, chega em casa, trata bem. Trata bem. Mexe com isso. Irmãos, o dia que eu estou mais quieto, os meus filhos são os primeiros a me perguntar, pai, o que foi?
Falei, o que foi o quê, menino? Você não está de bom humor hoje, não? Eu falei, por quê? Ah, pai, que você não deixa a gente quieto. Você está quieto, tem alguma coisa errada. Irmãos, é presente de Deus, irmão. Você sabe o que eu faço? Eu acordo de madrugada, irmão, vou lá na cama deles, oro pela minha filha, oro pelo meu filho, uns joelhos dormindo, aí vou lá na minha esposa, eu durmo um pouquinho, minha esposa, irmãos, minha esposa, se escorar o sovaquinho dela, ela dorme em qualquer lugar, nunca vi. Vai dormir assim lá longe. Eu durmo pouco, eu tenho problema para dormir, eu durmo pouco. Minha esposa, irmão, qualquer lugar, se ela deitar aqui, ela dorme, não tem problema. Aí eu fico acordado de madrugada, eu vou lá, ponho a mão na cabeça dela e falo, Senhor, que bênção. Como é que pode? Como é que o Senhor pode ser um Deus tão bom assim? Que presente que o Senhor Deus deu para ela, casar comigo. O Senhor é um Deus maravilhoso. Como é que o Senhor abençoa uma pessoa desse jeito? É bem-aventurada demais. Irmão, ministra sobre a sua família. Abençoa os seus filhos. Eu falei um negócio da recuperação aqui, irmãos, mas eu cobro mesmo, porque eu preciso ser muito firme com eles. Mas sabe o que eu fiz? Sentei com eles e falei assim, aqui, olha, você sabe por quê? Ô pai, você está bravo com a gente que a gente tomou recuperação? Eu falei, não, eu não estou chateado por causa da recuperação. Então, eu estou chateado por quê? Porque eu sei que vocês são muito melhores do que isso. Eu estou chateado é porque eu sei o potencial que vocês têm e o quão inteligentes vocês são e quanto que Deus me prometeu a respeito de vocês. Eu sei que vocês podem fazer muito melhor do que isso. Então, eu estou chateado, não é porque tomou recuperação, é porque eu estou vendo vocês serem menos daquilo que vocês são capazes. Vocês vão lá e vão fazer essa recuperação e vai passar. Eu não tenho dúvida disso. Ministra sobre os seus filhos, ministra sobre a sua casa, libera a palavra sobre a sua família. Libera, irmão. Eu falo com meus filhos, falo, olha, vocês vão ser 10 vezes melhores do que eu. Eu falei com meu filho esses dias, eu estava vindo, eu falei com ele, peguei na escola, a gente estava vindo, eu falei com ele, falei, filhão, ele estava indo buscar, ele estava comigo no carro, meu filho tem 12 anos. Eu falei com ele assim, Nicolas, você e a Maria, vocês são mais inteligentes do que eu. Aí ele está assim, para, pai. Eu falei, que isso, meu filho? Por que você não acredita, não? Ele falou, não, lógico que não, pai. Você tem 50 anos, meio século de vida, foi preciso lembrar? Como é que eu vou ser mais inteligente que você, pai? Eu falei, filhão, você está falando de uma coisa que é experiência. Eu estou falando de inteligência. Você é muito mais inteligente do que eu. E aí, irmão, você não pode perder a oportunidade. Por quê? Eu fui colocar umas cadeiras no carro e eu enfiei umas cadeiras que eu tinha que levar para um evento e não estava cabendo as cadeiras. E eu fiquei parado olhando para aquela cadeira e falei, gente, como é que eu vou enfiar essa cadeira aqui? Você acredita que o meu filho foi lá e fez assim, não, pai, é só você fazer assim, ó, pegou a cadeira, virou e colocou a cadeira. Aí minha esposa olhou para mim e falou assim, tomou papudo. Eu olhei e falei, ô Nicolas, você lembra que eu te falei que você é mais inteligente do que eu? Está vendo? Agora eu posso levar não só essa aqui, mas eu posso levar muito mais cadeira, porque é uma coisa que você fez. Está vendo que o papai falou que você é mais inteligente do que eu? É disso que eu estou falando. Ele falou, ganhei de você. A alegria dele é ganhar de mim. Mas olha só, irmãos, às vezes a gente se perde um pouco nisso, por causa da circunstância. A gente passa, a gente deixa essas coisas. Agora, olha só, o que tem que acontecer? Coloca para mim o capítulo 13 de Mateus, capítulo 13 de Gênesis, o versículo 4, pode ser 13 e 4, que é o que eu quero falar para você. Veja bem, volta ao 3 para ficar mais contextualizado, por favor. Ele partiu do Negueb, está falando de Abrão, ele partiu do Negueb em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que, preste atenção, até que chegou o lugar
entre Betel e Ai, onde havia armado a sua tenda, e onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali, Abraão invocou o nome do Senhor. Sabe o que tem que acontecer, querido? Voltar no primeiro altar. Volta no primeiro altar. Muitas vezes, irmãos, a gente se perdeu, esqueceu do primeiro altar que foi levantado. E a gente precisa voltar com a nossa família para o altar. A gente precisa voltar lá no primeiro altar que foi feito, lá atrás, antes das decisões por causa de circunstância. Eu gosto de fazer casamento, irmão. Eu sempre falo no casamento para o povo, falo assim, olha aí, a partir de agora, essa aqui vai ser a pessoa mais importante da sua vida depois de Cristo. Falo para o noivo e falo para a noiva. E a gente levantou um altar ali. E às vezes a gente esquece disso. E começa a priorizar filho. Começa a priorizar dinheiro. Começa a priorizar um monte de coisa. E a família começa a sair da rota. A sair da rota. Mas onde foi o primeiro altar? Os filhos vêm, irmãos, a gente apresenta os filhos ao Senhor, né? Aí, os meninos começam a crescer, a gente quer direcionar os meninos de acordo com a nossa vontade, não com a vontade de quem nós consagramos os nossos filhos. Tem que voltar para o primeiro altar, onde construiu o primeiro altar. Casamento, irmãos, eu falo, porque tem dificuldade, vai aparecer, eu falo mesmo. Eu gosto de colocar o noivo, irmão, um de frente para o outro, assim, ó. Aí eu falo para o noivo assim, tá vendo ela aí? Tá lindona, não tá? Toda de branco, toda maquiada. Você já viu ela linda assim? Não, pastor, ela tá linda demais. Eu falei, pois é, você fica achando que vai ser sempre assim, ela vai te matar de raiva. Ela vai te matar de raiva. E falo para a mulher a mesma coisa. Tá vendo isso aí? O tempo vai passar, o cabelo vai cair, a barriga vai aumentar. Mas nós temos que voltar no primeiro altar, lá na promessa. Vamos ficar de pé? Abraão precisou voltar ao primeiro altar. Aí ele colocou a família na rota da promessa, na rota da palavra. Quando ele volta para o altar, lá no primeiro altar que foi levantado, no primeiro altar que foi erigido, aí a família começa a ajustar a rota de novo. É o GPS de Jeová. Ah, tá glória, hein? É o GPS de Jeová. Começa a ajustar de novo a rota. A família está entrando de novo no caminho certo que não devia ter saído. Entende isso, queridos? Entende isso? Quais foram as promessas que com o tempo foram esquecidas? Quantas vezes, irmãos, nós nos levantamos falando, Senhor, me dá uma família sacerdotal. Eu vou contar um negócio para vocês que é muito triste. É muito triste. Eu fui líder de jovens durante um bom tempo. E eu vi alguns jovens, irmãos, loucos para fazer missões. Eles falavam comigo assim, ó, Gerão, eu quero ir para Jocum. Ó, Gerão, eu quero fazer missões, eu quero fazer um treinamento lá de missões. E sabe o que os pais fizeram? Não deixaram ir. Não. Meu filho tem que fazer uma faculdade. Meu filho tem que estudar. Vai mexer com esse negócio de missões, não. Rogerão, você fica pondo essas coisas na cabeça dos meninos. Sabe o que aconteceu? Muitos deles estão perdidos hoje. Não era melhor ter ido para missões? Não era melhor ter deixado o menino fazer o seminário? Depois fazer faculdade, qual que é o problema? Mas saiu da rota.
Você vai cantar. Ih, é bonitinho, né? Ri pra mim sem fechar os olhos. Deixa eu ver se você consegue. Deus abençoe, queridão. Em nome de Jesus. Vamos ministrar uma canção? Vamos pedir ao Espírito Santo, enquanto os irmãos estão ministrando uma canção, que o Espírito Santo fale ao seu coração, toque no seu coração, mova o seu coração. Traga ao seu coração as palavras, a promessa. Traga aquilo que foi deixado lá no primeiro altar. Em nome de Jesus.